Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus Cristo também. Estão me ouvindo bem ou quer que aumente um pouco aí? Está ouvindo? Amém? Glória a Jesus. Ninguém quer um pouquinho de cansaço aí? Voltou a conexão? Os irmãos conectados pelo canal do YouTube, Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Tinha um problema de falta de luz aqui, né? Caiu 2 vezes, mas não faltou a luz principal, que é a luz de Cristo. Essa gente, graças a Deus, em meio à escuridão, às trevas desse mundo, a gente tem a luz de Cristo em nossas vidas. Amados irmãos, como eu disse, a gente não prepara uma EBD, quem prepara é o Espírito Santo de Deus, né? E eu sento ali atrás, eu vou pensando, e o Senhor, Ele direcionou a falarmos do assunto, porque às vezes as pessoas não dão. A gente vai falar de um assunto que às vezes as pessoas não dão muita importância a ele, né? Mas ele é de extrema importância. E meu entendimento bíblico desse assunto, falar um pouquinho do meu entendimento bíblico, tá? Eu acredito que o entendimento que eu tenho da Escritura, ele esteja alinhado com o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a gente ouve relatos, não só aqui, mas de centenas de pessoas no YouTube, dizendo assim: eu não li a Bíblia, quando eu ia ler eu não entendia, agora eu leio e eu entendo. Eu não orava, agora eu oro. Eu não vencia isso, agora eu venço, sem contar as curas. E eu digo que aquilo que vem do maligno, ele não vai impulsionar a pessoa a ter uma vida de oração, ela não vai impulsionar a pessoa a ter uma vida de leitura da palavra, né? Ela não vai impulsionar a pessoa a estar alerta acerca da volta do Senhor, ela não vai impulsionar a pessoa ao perdão, à misericórdia. E a gente tem pregado o perdão, a gente tem pregado a misericórdia, a gente tem pregado o avivamento, né? Pessoas, né, têm tido o compromisso de ler, de orar. Então acredito que isso esteja alinhado sim, né, com o Espírito Santo de Deus. Então é mais um entendimento que eu tenho, que eu acredito que esteja alinhado com o Espírito Santo de Deus, né? Ah, mas eu não concordo, pastor, que você ore, né? Não fique somente com aquilo que o teu coração está dizendo, porque ele é enganoso e ele é falho, mas faz um propósito de oração, coloca diante do Senhor esse entendimento, coloca diante do Senhor essa aula, né? E veja se ela condiz com a palavra ou não, pedindo a Deus que Ele confirme em seu coração, que Ele fale na sua vida. Qual é o assunto, pastor? O assunto de hoje é que eu acredito fielmente, tá, que ganhar almas é critério de salvação, tá? E podemos usar alguns textos que eles são bem pertinentes para entendermos isso. Por exemplo, o Senhor, Ele fala assim, lá em Romanos 11, vamos abrir para nós vermos. Romanos 11, é um texto que parece complexo de entender, mas ele não é. Os irmãos do YouTube também puder abrir. Podemos? Para ganhar tempo aqui, vamos ler o versículo 11 em diante. Aqui ele vai tratar do que? Da queda do povo judeu, tá? Que ela sucedeu lá quando Salomão, tá? Ele casa com várias mulheres, sidônias, etéias, né? Moabitas, egípcias, e ele acaba adorando os seus deuses, tá? Ele acaba permitindo sacrifício de criança, e o Senhor tira o reino da mão de Salomão e coloca na mão de Jeroboão, efraimita, tá? Que era servo de Salomão. Jeroboão, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor na idolatria, e ali as tribos se dividem, e ali se dá, né,
a queda. Porém, ele vai explicar que essa queda deles foi a nossa admissão, né? Foi a nossa admissão. Então, Deus ele permitiu que aquilo acontecesse para que as tribos que estavam concentradas somente ali na Judéia, Israel, ela fosse espalhada para os 4 cantos da terra, para que nós fôssemos alcançados, né? Não estou aqui fazendo propaganda de emissora, de nada, mas lá atrás, quando ainda se podia ver, tá? Se podia ver, no Globo Repórter, teve uma reportagem lá atrás, isso aí tem mais de 10 anos atrás, dizendo que todos eram descendência de Abraão. Eles trouxeram uma reportagem dizendo exatamente disso, no Globo Repórter, você tem uma ideia, tá? E se você puxar o teu DNA e tiver como fazer o DNA de Abraão, vai dizer que você é filho de Abraão. Por quê? Porque lá atrás o Senhor espalhou, o Senhor chama Abraão, para que através de Abraão ele criasse um povo, para que esse povo se espalhassem e fosse alcançado os 4 cantos da terra, porque o pecado chegou até os 4 cantos da terra. Então é necessário que a misericórdia também chegue até os 4 cantos da terra. Então foi nesse momento, nesse pecado, tá, de idolatria, que as tribos foram divididas. Benjamim e Judá ficaram naquela região, formando a casa de Judá, o povo judeu, e as outras 10 tribos se espalharam, diz a Bíblia, para o Oriente, Ocidente, o Norte e ao Sul. Amém? Nós fazemos parte, Oriente, Ocidente, Norte e ao Sul. Nós fazemos parte de qual deles? Ninguém estudou? Nós somos ocidentais. Amém? Então veio para o nosso lado, sim ou não? Então o Senhor fez isso para que nós fôssemos alcançados. Então ele espalha, tá? Quando você vai para Gálatas, eu vou deixar aqui fechado em Romanos. Vai um pouquinho mais para frente, Gálatas. Você está Romanos, Coríntios, Gálatas. Só para você entender que o propósito do Senhor sempre foi resgate, para você entender a aula de hoje, tá? Amém? Gálatas 3:8. 3:8, olha só. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé quem? Justificar pela fé os gentios, anunciou primeiramente a quem? A Abraão. Se você perguntar para qualquer pessoa, pastor, se você perguntar em seminário, o evangelho começou a ser anunciado por quem? Eles vão dizer João Batista, e depois Jesus. É o que eles vão ensinar, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que, prevendo o Senhor, que nós seríamos resgatados, que nós seríamos justificados, nós, gentios. Ele anunciou o evangelho primeiramente a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o projeto de resgate para as nossas vidas, ele começa lá em Abraão. Então 12 tribos nascem dali, 2 tribos o povo judeu, e as 10 tribos formam o povo gentio. Elas vão se espalhando, a semente vai se multiplicando, amém? Então que você já entendeu um pouquinho isso, volta lá em Romanos 11. Romanos 11. Vamos no versículo, Romanos 11:11, podemos? Tem alguém que não abriu? O nome é Escola Bíblica, a gente não usa revista, porque é Bíblia. É capítulo, versículo, vamos lá? Romanos 11:11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem. Quem tropeçou? Acabei de falar quem? Através de quem? Salomão, depois Jeroboão. Digo, porém, tropeçaram para que caíssem de modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a quem? Aos gentios, para os incitar à emulação. E se a sua queda é a riqueza do mundo, a sua admissão, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo quem? Gentios. A palavra gentio é pagão idólatra,
Quem era pagão idólatra aqui, levante a mão. Amém? Fomos resgatados, graças a Deus. Porque convosco falo os gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso citar a imolação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Paulo está falando aqui da resgate dos deles, ou seja, os judeus, que Paulo é da tribo de Benjamim. Mas não vou explicar isso aqui, eu vou explicar só um ponto, tá bom? Versículo 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, judeus, também a massa, nós, o é. E se a raiz é santa, também os ramos são. Vou repetir o 16. Se as primícias são santas, também a massa, o é. E se a raiz santa, também os ramos o são. E se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, vou repetir, versículo 17, se algum dos ramos foram quebrados, alguns galhos, alguns ramos, falando dos judeus, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado, então nós somos um galho seco, estava morrendo, nós fomos enxertados em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva. Está claro então que foi pego um galho seco e foi enxertado? Lembra do hino? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O que você faz com um galho seco? Você queima. Estávamos condenados sem vida ao fogo eterno. Jesus veio, nos sepultou na velha criatura, Pede cada representante de uma tribo que pegue um galho seco e enterre. Não é isso? Quando escolheu o sacerdócio lá, enterra 12 galhos. O galho que florescer, não é isso? Arão tipifica o primeiro sacerdote, ele tipifica Cristo. Então, quando a gente permite que a nossa vida seca, sem vida, no pecado, ela seja sepultada ao velho homem, a gente nasce de novo. E aqueles galhos que eram galho, floresceu e deu frutos. Amém? Então diga, eu sou um galho que floresceu. Você já chegou a esse entendimento? E a Bíblia fala que esse galho, ele foi enxertado. Está escrito em Romanos 11. Aí Jesus, ele vai dizer assim, toda vara, suponhamos que isso aqui é um galho, toda vara em mim, quando ele fala toda vara em mim, está te levando para onde? Romanos 11. Amém? Toda vara que foi enxertada, toda vara que ia morrer, toda vara que estava seca, e que foi enxertada em mim, todo zambujeiro brabo que foi pego e foi enxertado em mim. Vou dar um exemplo. Você corta um galho de goiabeira, que já está dando goiaba, já é adulta, você corta ela, você chanfra a ponta dela assim, tá? Você vai qualquer uma árvore, pode ser uma mangueira, você descasca ali, tira a casca dela, deixa vivo, e você amarra aquele galho ali, encostando a parte viva do galho de goiaba que foi cortado com a parte viva da árvore, coloca um monte de terra ali, enrola um saco, prende ali, o nome disso é alporquia. Você deixa ali, quantos dias mais ou menos? Uns 20 dias? Uns 20 dias aquele galho de goiaba, ele dá raiz, porque ele foi enxertado numa árvore viva, então ele dá raiz. Aí você tira aquele pé de goiaba e você planta ele. Aquele pé de goiaba desse tamaninho, quando a goiabeira adulta der goiaba, ele vai dar também, porque ele é adulto. Você está entendendo? Chama-se alporquia. É a melhor maneira de você fazer uma frutífera dar rápido, tá? Ou alguém chama de enxertia também, tá? Então o que acontece? Você vê que foi um pé de goiaba, que ele foi enxertado numa mangueira. Amém? Somos zambujeiros bravos, mas somos enxertados na oliveira. Amém? Que é Cristo. Amém? E ele vai dizer, agora você vai entender o termo de Salomão, toda vara em mim que produz frutos, poda-se para que dê mais frutos. Mas a vara que não produz frutos, ou seja, foi enxertada, não produz frutos, o que a Bíblia diz que é feito com ela? É cortado e lançado fora. Agora me diz, se eu sou uma vara que eu fui enxertada em Cristo, tá? Eu fiz uma enxertia, para que aquela vara dê frutos, e passa 1 ano, 2 anos, ela não dá frutos, eu vou arrancar ela fora, que ela não serve para nada, eu vou fazer uma outra enxertia e vou colocar ali, correto? É isso que ele está explicando.
Se está ali, ela está ali o quê? Sugando vida à toa? Não, ela tem que ter vida para dar vida. Então, se ela não está produzindo vida, ela não serve para nada, a não ser, o Senhor fala, né? A vara seca, ela não serve para nada, a não ser para ser pisada pelos homens e ser lançada ao fogo. Pelo pouquinho que a gente viu aqui, só essa introdução, eu queria fazer uma pergunta para a igreja e para os irmãos que estão conectados. Não estou vendo eles aqui? Vou botar meu telefone. Fazer uma pergunta: eu estou enganado? Ou ganhar almas é critério de salvação? Toda vara em mim que produz frutos, ela é podada para que dê mais frutos. Ou seja, a pessoa recebe mais dom, recebe mais autoridade, né? Deus vai dando graça para que ela vai. Mas a que não produz fruto, ela é cortada e lançada fora. Entenda bem, você recebeu vida, correto? Você estava morrendo, você estava sem vida, e você recebeu vida. E você está vendo um monte de galho seco à sua volta, que também precisa de vida, mas você recebeu e guardou para você sozinho. É como se você morasse num lugar de muita seca, e as pessoas estivessem morrendo, e você fosse dona de um terreno ali, que no teu terreno, né, tem uma nascente de água abundante, infinita, e você não deixasse as pessoas de fora beber a água do seu terreno, você estaria fazendo uma coisa boa ou ruim? O que tem a ver, pastor, a água com a vara? Que Jesus fala lá em João: se creres em mim, como revela a Escritura, rios de água viva fluirão do seu? Rios de água viva fluirão do seu? Então a Bíblia está dizendo que se você crê nele, como revela as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E alguém pode me dizer o que está escrito em Amós, acho que é 8:11? Oi? Não entendi. 8:11 é prepara-te? Amós, fome e sede. 8:11. Fala para mim, o que está escrito em Amós 8:11? Último dia haverá o que? Fome e? Fome, mais alto, fome e? Ele vai usar o termo sede. Sede se mata com o quê? Se creres em mim, como revela a Escritura, rios fluirão. E nos últimos dias, vivemos o último dia, haveria uma sede. Ele fala, mas não é de água, é de ouvir a palavra. Então a Bíblia, não eu, está dizendo que nunca houve um momento mais propício na terra para se pregar o Evangelho do que nos últimos dias. Porque ele está dizendo que haveria fome e sede. Eu vou falar para você uma coisa, eu vi vídeo na África, que as pessoas com sede não desperdiçavam a sua urina, elas urinavam e bebiam. A sede leva a pessoa a beber água suja, e as pessoas estão bebendo água suja. Só que a água suja, aparentemente, ela tem um gosto, vai matar a sede, mas ela vai trazer doenças para essas pessoas. A água que as pessoas estão bebendo aí fora está tornando elas doentes espirituais. Você tem uma água cristalina, você tem uma fonte de água viva que a Bíblia diz que sai de dentro de você. Então como é que você tem uma fonte de água viva no seu quintal e as pessoas à sua volta estão bebendo esgoto? Está bebendo esgoto. Então a Bíblia está dizendo para mim e para você que se eu creio no Senhor como revela as Escrituras, rios de águas vivas vai fluir do meu interior. Você não consegue reter uma tromba d'água aqui. Tromba d'água, ela vem arrastando tudo. Quando você se alimenta da palavra de Deus diariamente, faz dela uma forma de vida, tu não consegue segurar ela na boca. Tu não consegue. No dia 30, foi aniversário da minha filha, dia 30 agora,
eu estava ali fazendo um serviço e chegou um pastor, eu conheço esse pastor. Esse pastor, durante um tempo, ele pastoreou a minha mãe. E a minha mãe, quando estava bem, saudável, minha mãe era aquela pessoa que ela gostava de cantar. Então ela chegava na igreja humildezinha, trocava som, pintava tudo, botava piso, para que eles levantassem lá alguma coisa. Eu sempre bati de frente com isso. E essa igreja foi e abraçou a minha mãe. Aí minha mãe, eu lembro que foi, a minha mãe está com 66 anos hoje, eu lembro que foi o aniversário de 50 anos da minha mãe. Aniversário da mãe, vamos lá, não é isso? Dá um abraço na mãe. Chegou lá, minha mãe estava com um copo de cerveja, dançando um pagode, um monte de gente no terraço. Eu já olhei que eu falei, Senhor, me dá graça, eu vou dar um abraço nela e vou embora, te dar um ambiente para mim. Na época se intitulava crente, presta bem atenção. Eu sentei, esse pastor sentou do meu lado, botou a mão no meu ombro, que a minha cara foi de reprovação, e ele falou assim: hoje é aniversário da tua mãe, a tua mãe está extravasando, ela está colocando a alegria dela para fora, entendeu? O teu olhar de julgamento. Irmãos, eu estou aqui perante o Senhor, tá? O Senhor tira a minha vida se eu estiver mentindo. A tua mãe está extravasando, não julga a tua mãe não, não julga a sua mãe. Irmãos, tem hora que é melhor me deixar calado, entendeu? Porque eu não vou para o inferno porque eu deixei de falar, não vou. Tem quem não goste, mas eu não vou para o inferno. Aquele grande dia, lembra que você estava lá, você não falou? Entenda bem, escuta, não julga a sua mãe não, é 50 anos, é meio século que ela está fazendo, ela tem que extravasar a alegria dela. Eu fiz aquela cara, né, do gatinho do Shurek, né? Falei, pastor, o senhor está certo. É isso, rapaz, né? Tirei aquela, o senhor está certo, não, o senhor está certo. É meio século que Deus guardou, é meio século que Deus livrou, que Deus sustentou ela, né? Que Deus teve a mão estendida, que fez ela criar 5 filhos. Ele é isso aí, rapaz. Então 50 anos que o senhor concorda que Deus livrou a vida da minha mãe, que Deus sustentou, Ebenezer, até aqui o senhor ajudou ela. É isso aí, meu filho, é isso que você tem que pensar. Eu falei, então, e nesse momento que ela está fazendo 50 anos, toda a honra, toda a glória, todo o louvor está sendo dado a Satanás, no copo de cerveja na mão dela, no cigarro na mão dela e nesse pagode. E você, como pastor, está apoiando. A vida da minha mãe no inferno é responsabilidade tua, porque ela está dando glória dos 50 anos dela para Satanás. Eu não compactuo com isso. Levantei, abracei minha mãe e fui embora. Esse mesmo pastor, no dia 30 agora, ele chegou muito brincalhão, aquela coisa toda, brincando, com uma brincadeira que eu não vejo que é uma brincadeira, né, para um cristão, principalmente como pastor, né, mas amém, é ele com o Senhor, mas é um rapaz muito brincalhão, o senhor já, e ele veio brincando com o menino lá, aquela coisa toda, tal, ele chegou brincando com o menino dessa maneira, já começou assim, olha, vou te fazer um grande elogio, o menino, pode fazer, falou, tu é muito feio, e olha que eu estou te elogiando, porque você está acima 1000 vezes, né, da feiura, então te chamar de feio é um elogio, não sei o que ela tá, mas tu tem que melhorar, tem que cortar o cabelo, tal. O menino falou, não, mas eu não corto o cabelo em qualquer lugar não é qualquer pessoa que bota a mão na minha cabeça não. Aí o pastor falou, porque se eu botar tu vai cair. E o menino foi e falou assim, olha, eu não caio não, eu sou espírita, né, eu frequento lá, mas eu não caio não. E o menino ficou frisando várias vezes que é espírita, o pastor, é ruim tu não cair, se eu botar a mão tu cai, não sei o que e tal. E quando o menino falou de novo que é espírita, eu falei, posso entrar na conversa? Não pode. Eu virei para ele e falei, quero que você me responda uma pergunta. Quem lá no espiritismo entregou a vida por você? Quem lá no espiritismo morreu no seu lugar? Quem no espiritismo morreu pelo seu pecado? O menino parou. Falei, você conhece todos eles lá? Conhece todas as entidades? Qual delas veio e entregou a vida por você? Aí ele, nenhuma não. Eu falei, você sabe quem foi a única pessoa que entregou a vida por você? Sei. Falei, foi quem? Ele, Jesus. E Jesus está lá?
Jesus, ele está lá? Ele não. Eu falei, o que você está fazendo lá? Se a única pessoa que entregou a vida por você foi Jesus, e ele não está lá, o que você está fazendo lá? Você sabe por que eu estou na igreja? Porque eu estou no lugar onde alguém provou o amor dele por mim, se entregando por mim. Então agora eu vou fazer a pergunta, eu estou perguntando para você, o que você está fazendo lá? Ele é mesmo, né? Nunca pensei dessa maneira. Eu não tenho que estar lá. Eu falei, você não tem que estar lá. E se você quiser estar com Jesus, eu estou aqui para te ajudar. Voltei, porque você cria uma interrogação na cabeça da pessoa, essa estratégia, e eu voltei para trabalhar onde eu estava trabalhando. E o pastor ficou com cara de tacho, porque era isso que ele devia estar fazendo. Mas o que eu estou falando para você é que quando você tem a palavra, tá? Você está sempre ligado na oportunidade. Você está sempre ligado na oportunidade de entrar com Jesus, de entrar com a palavra. Você está entendendo? Você fica ali, é como se fosse uma boia de nível, né? Alguma coisa que, quando chegasse no nível ali, ligasse um botão e acendesse a luz. Então você tem que estar alerta, você tem que estar ligado. Eu vi a brincadeira, falei assim, não, eu vou ver o que eu posso tirar proveito disso. E aquele menino ali, se ele pisar lá de novo, aquilo vai ficar martelando na cabeça dele, não vai ficar lá. Então, se você está no mercado, se você está no banco, se você deu carona para alguém, em qualquer lugar que você esteja, você tem que conectar a tua mente com o Senhor. Por isso que a palavra fala, orar sem estar ligado. Senhor, me dá oportunidade, eu estou aqui nessa fila, tem gente que é para mim falar da tua palavra, me dá oportunidade, fala comigo, Senhor, me usa, me capacita. Você viu, foram só perguntas certas, no momento certo, que fez aquele menino entender que ninguém lá morreu por ele, ninguém. E ele confessou com a boca dele, quem morreu? Foi Jesus. Foi ele que morreu por você, foi ele que entregou a vida por você. Aí vem a próxima pergunta, ele está lá? Quem falou que Jesus não está lá foi o menino, não foi eu. Você está entendendo? Eu fiz a pergunta, Jesus está lá? Não, ele não está. Falei, por isso que eu estou na igreja, eu estou onde Jesus está. Mas vamos voltar. Fome e sede, não de comida, nem de ouvir a palavra de... Então você sabe que é uma sede de ouvir a palavra, amém? E essa sede é quando? Nos últimos dias. Vivemos os últimos dias? E ao mesmo tempo que é uma grande sede, a Bíblia fala que você é fonte de água viva. Não, ele não fala que você é fonte de água viva. Você não prestar atenção. Ele fala que se você crê como revela, você é fonte de água viva. Se você crê como revela. E a gente vive um momento hoje que não importa se a Bíblia fala de vestes, a gente quer botar as nossas. Não importa se a Bíblia fala de temperamento, a gente quer ter o nosso. Não importa as regras, não importa se a Bíblia fala orar sem cessar, a gente quer orar no momento que sobra tempo. Não importa que a Bíblia fala, não te aparta da tua boca o livro dessa lei, a gente quer ler ela quando sobra tempo ou quando o negócio está ruim. A maioria das vezes. E é impossível você pregar o Evangelho sem que você esteja cheio da palavra. É impossível. Mateus 12. Boca fala, o coração está cheio. Deixa eu achar aqui. Oi? A boca fala, o coração está cheio. Mateus 12, 33. Vou ler o 33 aqui, olha só. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras,
Como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância do coração, disso fala a... Do que há de abundância do coração, disso fala a boca. A boca está falando de Bolsonaro, está falando de Lula, está falando de STF, está falando do futebol, está falando da votação da Câmara, Senado, está falando do acordo feito com direita e Alcolumbre. A boca está falando de tudo isso, mas a palavra fala da abundância do que há no coração, disso fala a boca. Se o meu coração estiver cheio de Deus, de oração e de Bíblia, eu vou falar de quê? O que eu vou falar é para a glória do Senhor, tá? Eu acho que você já me conhece há muito tempo e sabe que soberba e Elvis não combinam. Mas alguns pastores que a gente conhece falam assim: rapaz, como é que você consegue pregar terça, prega quarta, prega domingo na EBD, prega de noite, dá estudo, faz live? Como é que você consegue tanta coisa, dá estudo, guardar tanta coisa? A minha resposta é simples: a boca fala e o teu coração está cheio. É simples. Hoje as pessoas estão se enchendo de TikTok, de YouTube, de Netflix. Eles não estão se enchendo da palavra. Com isso, a evangelização pessoal, não a evangelização grupal, que é aquele grupo, né? Pessoal, é aquela pessoa que você ganha no trabalho, aquela pessoa que você ganha na escola, é aquele vizinho, é aquele parente. A evangelização pessoal, ela praticamente está extinta, sim ou não? Hoje você tem a pessoa que está vendo o que está acontecendo, está esquisito, e procura uma igreja, do que aquela que foi evangelizada por alguém. As pessoas estão procurando a igreja porque elas estão doentes, elas estão procurando a igreja porque está vendo alguma coisa esquisita, elas estão procurando a igreja porque estão desempregadas, elas não estão procurando a igreja pelo plano de salvação, elas não conhecem o plano de salvação, elas não conhecem o porquê Jesus, elas não conhecem. Nós demos um estudo aqui na EBD, porquê Jesus. Se um cristão ele gravar aquilo ali, ele consegue evangelizar qualquer pessoa. Qualquer pessoa ele consegue evangelizar. Se a pessoa vai se render ou não, é outros 500, mas ela pelo menos vai saber o projeto de salvação, no que no dia do juízo não terá como inocente, mas na maioria das vezes vai dar certo. Então a boca fala, tá? Do que está em abundância no coração. O que está abundando no seu coração? Você lembra mais do vídeo que você viu, do futebol, da política, ou você lembra mais das escrituras? Porque se você lembra mais das escrituras, né, você está mais cheio de Deus, da escritura, do que de qualquer outra coisa do mundo. Então a grande dificuldade de se evangelizar hoje está no que falar. A grande dificuldade de se evangelizar hoje, né, se dá por conta da pessoa estar vazia. Quando o Senhor ele chama Jeremias para uma função, e essa função era o quê? Falar com o povo, alertar o povo, acordar o povo. Lembra Ezequiel, o Senhor manda Ezequiel comer alguma coisa. Alguém lembra o que ele manda Ezequiel comer? Um bolo? Um pudim? Manda comer uma cancha, chupar uma cana? Não, mandou comer o quê? O rolo. Isso aqui era escrito onde antigamente? No rolo. Ele está falando assim: ó, tu vai para uma missão, tu tem que abrir a boca, tu tem que pregar, tu tem que falar. Come a minha palavra. Come a minha palavra, porque ele ia precisar. Quando o Senhor manda Josué continuar o trabalho de Moisés, para levar o povo, amém, para a terra prometida, o Senhor sabe que ele ia ter que guiar o povo ali na direção de Deus. E como é que ele poderia guiar o povo na direção de Deus? O Senhor fala para ele: não te aparte da tua boca o livro da lei, medita de dia e de noite, para que prudentemente eu te conduza por onde quer que andares. Então o tempo todo o Senhor vai falar que para uma missão dessa é necessário eu me encher da palavra, para que eu tenha sabedoria no falar, para que eu tenha sabedoria no agir. Mateus 10, já estamos em 12 aqui. Olha só, Mateus 10.
Ele prepara os discípulos um tempo, depois ele vai dizer aqui, 10:1. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos, vamos pular aqui o nome aqui, vamos lá para o versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade samaritana, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Se hoje eu sei que eu sou descendente de Abraão, quando fala casa de Israel, você tem que ir lá para trás, quando a tribo foi dividida: casa de Judá, judeus; casa de Israel, gentio. Não é casa de Israel, Israel nação. Casa de Israel falando de Jacó, das 10 que saíram de Jacó. E diante as ovelhas perdidas, não é isso? Do ventre de Jacó, da casa de Jacó, Israel. Porque teu nome não será mais Jacó, será Israel. Então, se eu fui evangelizado e através da escritura entendi que eu sou filho de Abraão, que eu era uma ovelha perdida da casa de Israel, eu fui achado, e você também descobriu que você era uma ovelha perdida da casa de Israel, e você foi achado, o teu vizinho, ele é de que tribo? É a pessoa que trabalha com você. E o teu parente? Mas eles têm Jesus, estão perdidos ainda. E para os discípulos, discípulo é quem segue. Quem se converteu aqui e segue Jesus? Levante a mão. Tem alguém no canal que se converteu e seguiu Jesus? Dá um ok aí. Então ele está falando, você agora que é discípulo, você não só ganhou a vida, o poder, a autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, mas você também ganhou uma missão. Qual é a missão? Ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque você já foi achado. Este meu filho estava morto e reviveu, amém? Estava perdido e foi achado. Agora tem outras pessoas a serem achadas, tem outras pessoas a serem alcançadas. O evangelho ele tem que crescer. Gente, não estou falando de crescimento de número de igreja, eu estou falando de crescimento de número de vidas. Não me preocupo com igreja grande, dízimo e oferta. Você pode perguntar a qualquer tesoureiro da igreja, eu não tiro um centavo da igreja. Gasolina, pneu, manutenção, viagem, tudo é comigo. Não sou assalariado, nenhum pastor é. Então para mim é diferente ter 2 pessoas na igreja ou ter 1000. É indiferente. Em termos de salarial para mim é o mesmo. Então a nossa intenção não é aqui dinheiro, não é isso. A nossa intenção é ver vidas sendo alcançadas. E nós não podemos estar aqui recebendo palavra, um rio de água viva, se alimentando e não abrir a nossa boca. Porque o Senhor vai falar da parábola dos talentos, né? Que o que pegou 2 multiplica para 4, que pegou 5 multiplica, e tem um que pegou 1 enterrou. O que multiplicou, sobre pouco fosse fiel, sobre muitos colocarei. Mas o que enterrou, servo mau e negligente, até o que tem lhe será tirado. Entendeu? A Bíblia traz uma referência, um texto ali que a pessoa não entende, porque ele não fala o que é que tem, ele só fala assim: o que tem lhe será dado e será dado com abundância, mas o que não tem, até o que tem será tirado. Mas ele não fala o que é, o que tem o que? Ele está falando, o que tem vida com Deus, ele terá o que ele precisa e abundância, mas o que não tem vida com Deus, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. O que tem lhe será, tem o que? Vê o contexto. O contexto ele fala de orar, ele fala de buscar, né? O que tem tempo para Deus, o que tem tempo para orar, o que tem tempo para ler a palavra, o que tem tempo de buscar. Irmãos, dia 30 foi lançada minha filha, e desde quando minha filha tinha 10 anos de idade, 10, eu tinha o desejo de dar aos 18 anos esse presente que eu dei para ela, e não foi fácil. E quando eu dei esse presente para ela, que eu vi a alegria da minha filha, eu senti uma satisfação de pai, mas uma satisfação eu fiquei nas nuvens, eu fiquei como os que sonham. Eu entrei no meu carro vindo embora, mas com uma satisfação assim, poxa, eu consegui algo que eu planejei 8 anos, né? E eu vi assim com uma satisfação. Irmãos, eu não estou inventando o que eu estou falando para você, eu não estou inventando, eu escutei
uma voz fala lá dentro do meu coração, lá dentro, falou assim: está vendo essa satisfação que você está sentindo? É essa satisfação que eu quero sentir com o meu povo. É essa satisfação, mas eu não estou tendo. Ou seja, quando a gente faz um benefício a um filho que a gente ama, aquele benefício é tanto para eles quanto para nós. Eu posso dizer que a alegria da minha filha foi grande, mas eu digo para você que a minha foi maior. Então, quando você abençoa um filho, quando você abençoa alguém, aquilo gera uma satisfação. E o Senhor, Ele quer nos abençoar, Ele tem satisfação quando Ele cura, Ele tem satisfação quando Ele liberta. Vê a nossa alegria, alegra o Pai, Ele trabalha para a nossa alegria, Ele trabalha para a nossa felicidade, Ele trabalha para o nosso bem-estar. Mas quem é pai de verdade e o filho não merece, Ele vai dar? Eu me lembro que quando eu comprei o sítio, a primeira coisa que eu planejei foi o aniversário da minha filha. Ela ia fazer 6 anos de idade quando eu comprei o sítio. Eu comprei o sítio em outubro e eu ia fazer o aniversário dela em janeiro. E eu tinha programado tudo, como é que eu ia fazer aquela festa. E ela fez uma pirraça com a mãe. Eu falei para ela assim: olha, se você fizer pirraça com a sua mãe de novo, você não vai ter aniversário. E passou os dias. E quando passou os dias, eu saí com o carro do sítio, abri o portão. Quando eu cheguei na esquina, eu me lembrei que eu esqueci a carteira. Eu dei ré, parei na porta do sítio. Eu não entrei com o carro, entrei pelo portãozinho que tem do lado da piscina. Entrei pelo portãozinho que não conhece. E ela não me viu. Quando eu fui subir na escada de casa, eu escutei a mãe gritando e ela fazendo pirraça. Ela: quando teu pai chegar, eu vou falar para ele que você está fazendo pirraça para não fazer a tua festa. Eu vim devagarzinho na ponta do dedo. Ela estava descosta para a porta. Eu fiz assim para a mãe, ó, e deixei ela. Ela botou a mão na cintura. Pode falar, vamos ver se eu vou ter festa ou não vou ter. 5 anos. Eu vim por trás dela na pontinha do pé e bati no ombro dela assim, ó. Dei aquele tapa. Ela virou para mim branca, ela foi mudando de cor, igual um camaleão. Falei: então vamos ver se vai ter. Porque no vídeo que eu dei o presente para ela, eu estava todo sujo. Eu falei para ela: isso aqui é muito esforço, nunca foi fácil, sempre foi com muito trabalho. E eu sempre fui presente. Eu nunca deixei de cumprir uma promessa que eu fiz a você. Então, se você falar com teus filhos, com a tua esposa, com teu marido, cumpra. Porque quando você fala e você não cumpre, você perde todo o crédito. Então, se eu falo eu vou fazer, eu vou fazer. Se eu falo eu não vou fazer, eu não vou fazer. E eu falei para ela: vamos ver se vai ter festa. Quando chegou no dia da festa dela, eu levantei ela, acordei ela cedo e falei: vem cá, vê se tem algum carro chegando aí no sítio, vê se tem alguma piscina de bola montada, vê se tem alguma mesa de bolo, tem alguma coisa aí. Que dia é hoje? Ela: 30 de janeiro. Eu falei: quem faz aniversário hoje? Ela: eu. Eu falei: tem alguma festa? Ela: não. Eu falei: você fazendo pirraça, você desobedecendo, não vai ganhar nada comigo. Irmãos, depois eu saí dali, a tristeza que eu fui tomado, eu tive que arrumar um canto no sítio para chorar, porque mais do que ninguém eu queria fazer aquela festa para minha filha. Então fui tomar. Então, quando você quer abençoar, mas o comportamento do teu filho não permite, é necessário aquela atitude, mas te entristece, porque você quer ver a felicidade. E Deus, Ele está vendo muita pessoa sofrendo, Ele está vendo muita pessoa enferma, Ele está vendo muito lar destruído, Ele está vendo pessoas com problemas profissionais, Ele está vendo pessoas passando necessidade, mas aquelas pessoas não estão com um comportamento que faça Ele agir em favor delas. Então Deus, Ele não está tendo satisfação, Ele não está tendo contentamento com o seu povo. E quando eu senti aquele prazer, aquele contentamento, aquela alegria: Senhor, eu fui no carro, Senhor, obrigado de eu ter conseguido, dar esse presente para minha filha, de eu ter conseguido presentear ela, muito obrigado, louvado seja o teu nome. E eu, com aquela satisfação, o Senhor falou, eu queria ter essa satisfação. Eu tenho prazer em abençoar, mas eu não estou tendo esse prazer. Deus falou comigo. Na hora ali veio
aquela vontade de chorar, cheguei a enxugar uma lágrima dirigindo. Vamos dar esse contentamento para Deus, vamos deixar Deus abençoar a gente, vamos deixar Deus nos presentear. Como? Lendo a Bíblia, orando, se esforçando para fazer aquilo que agrade a Deus, para que Ele possa ter o prazer de abençoar nós. Agora, de muitas coisas que agradam a Deus, tem uma que mais agrada. Tem uma que agrada tanto a Deus, tanto, mas tanto, que a Bíblia não diz só que Ele fala, não, a Bíblia fala que Ele dá uma festa. Entenda bem, o que mais agrada a Deus é algo que leva Ele a dar uma festa. Alguém pode repetir em voz alta o que é? Não, fala bonitinho, vamos falar no 3, 1, 2, 3 e... Quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a alegria de Deus é tanta que há festa no céu. Agora diz para mim, como que um pecador se arrepende? Quando alguém fala do projeto de salvação, mostra para ele o que é pecado, o resultado do pecado e o sacrifício de Cristo para anular o pecado. Agora você imagina que pelo menos uma vez por semana tu faz Deus dar uma festa, ou que pelo menos uma vez no mês tu faz Deus dar uma festa. Ele vai ficar feliz com você ou triste? E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu sou crucificado, minha esposa está ali, ela sabe. Muitas das vezes pela minha família, muitas vezes pessoas conhecidas. Rapaz, tu vive fazendo visita, tu vive em culto, cada culto, primeiramente, oportunidade de adorar a Deus, aprender a palavra e ganhar alma, que sempre tem visitante no culto. A visita, oportunidade de ganhar alma. Um culto no lar, a irmã é convertida, vai ter o culto no lar, mas vai ter pessoas que não são convertidas, oportunidade de ganhar almas. Tem uma pessoa que vem aqui, muito querida, faz um bolo maravilhoso de queijo pra gente aí. Nossa, Manel fez um culto na casa dele, chamou essa pessoa. Manel, você sabe que eu sou espírita, né? Mas eu vou lá em consideração a você. Quando acabou o culto, Manel, que culto maravilhoso. Será que o pastor não faz um culto na minha casa, não? Manel falou, rapaz, ele faz sim. Pô, mas a gente não gosta de macumba lá, ele vai. E nós fomos. Estava lá o negócio lá. Fizemos o culto. Foi transmitido na live. Imagina as críticas. Vê se pode. Essa igreja não é de Deus, não. Fazendo culto na casa de macumbeiro. Olha lá. Tá vendo? Esse pastor é esquisito mesmo. Mas essa pessoa se batizou, ela está aqui, é membro da igreja. Então, é maluquice ficar fazendo culto no lar, mas vidas estão sendo ganhas. Essa igreja, ela existe hoje por conta de cultos no lar. É cansativo? É. Eu digo para você, de verdade, eu cheguei e ri, porque eu imaginei que o Delfim não estaria aqui. Eu dei um jeito na coluna ontem, eu venho de uma batida aí, eu não tinha condição hoje, eu levantei na cama hoje, falei para minha esposa, eu levantei, eu dei um abraço, eu estou pela graça. Aí quando cheguei, eu vi a moto do Delfim, comecei a rir, eu falei, Senhor, amém. Mas é que o Senhor queria que trouxesse esse assunto. Então tem dia que a gente está um caco, é árduo, é pesado. Mas evangelho é renúncia. O evangelho, ele é renúncia. A gente está aqui porque se você tivesse um trabalho, chova ou faça sol, frio ou calor, você tem que estar lá. Você tem um compromisso com o teu patrão, você quer o teu salário. Mas existe uma escola bíblica dominical. Na esquina da minha casa tem uma igreja, que a igreja não é séria, mas o povo, tem muita gente sincera ali. Eu vou filmar e vou mostrar para vocês. Você passa lá, eu já passei lá com chuvinha fina, e eu já passei lá com chuva mais grossa, todo mundo de chapéu.
eles saem da igreja, sendo que lá é mais cedo, aqui é 9 horas, lá é 8. Mas 7 e pouca da manhã tu já escuta as pessoas ligando o som, testando os instrumentos, 7 e pouca da manhã, domingo. E quando você passa lá não tem lugar para botar carro, a igreja está lotada. Eles vão para dentro da igreja, eles oram, depois saem todos eles para o lado de fora, todos eles saem para o lado de fora, é muita gente. Eu já vi na chuva, eles com chapéu, eles estendem as mãos e fica ali 30 minutos orando pelas pessoas do bairro. Domingo, assim, ó, lotado. Eu saio daqui da EBD, eu vou embora, eles estão lá ainda. A igreja, ó, eu vou filmar. O lugar é errado, aquelas pessoas são sinceras. Você está entendendo? Aí tu vem aqui, até que a EBD hoje está cheia, mas geralmente muita gente vem de longe. O que enche aqui, né? A maioria de longe. Não estou julgando, não. Eu estou falando de esforço. Você acha que Deus não honra? Não, eu vou acordar meio-dia, 1 hora, eu vou ver EBD. Vou acordar 10 horas. Amém, está aí para ver. Glória a Deus que tem esse recurso. Mas você acha que Deus não honra? Quando você acorda, não, tem um compromisso hoje com o Senhor, existe uma EBD, eu vou lá. Você acha que Deus não honra? Ele honra, abrindo a mente, dando oportunidade. Ele honra, porque Deus se agrada do esforço. Você vê Zaqueu? O que chamou a atenção foi o esforço de Zaqueu. Estuda sobre o sicômoro, estuda o tamanho dele, estuda a força que ele teve para subir naquela árvore. Esforço. Ah, não vou para o culto porque está chovendo, não vou para o culto porque está muito calor, eu não vou naquela evangelização, eu não vou naquele culto no lar. Já teve culto no lar, você é testemunha, teve culto no lar, de eu levar o som, de eu abrir o culto, de eu fazer o louvor, tocando o violão, de eu trazer a palavra. Não tinha ninguém no culto no lar. Já viu vários assim? Não. Geralmente tem, mas não tinha. Eu fiz vários, mas ele vai acontecer. Mas o culto no lar é um aprendizado, é uma forma de você evangelizar, é uma oportunidade. Mas não porque eu vou no shopping, eu vou no cinema, ou eu estou cansado. Jesus também estava cansado, mas ele levou a cruz. Então o que eu estou dizendo aqui, não estou criticando, julgando ninguém. O que eu estou dizendo é que se não houver um esforço, se tem um culto no lar e você participa dele e 3 almas foram ganhas naquele culto no lar, você tem que entender que você ganhou aquelas 3 almas porque você participou. Se você vem para um culto, você intercede, você clama pelo aquele culto, você orou durante o dia e na hora do culto tudo transcorreu bem e uma vida foi alcançada, você ganhou aquela vida. Se você não pôde no culto no lar, mas você clamou pelo aquele culto no lar, você clamou pelaquela evangelização e foi ganho alma, você ganhou aquelas almas também. Irmãos, quando um homem e uma mulher se unem no matrimônio, vou repetir, o que é se unir no matrimônio? Casamento. E eles coabitam. Quem sabe o que é coabitar? Eles coabitam, tá? Existe um momento de um prazer extremo, sim ou não? E naquele momento de prazer extremo, é porque está saindo deles o quê? Vida. Amém? A minha filha, ela foi gerada quando saiu vida de mim, tá? E vida da mãe. O seu filho foi gerado porque saiu vida de você. Então, aquele prazer imenso é porque naquele momento você está produzindo vida. Levanta aí para ver você, levanta aí. Olha lá, ela está grávida. Saiu daquele moço lá atrás, ó. Tá lá, aquele lá, ó. Saiu vida. Então, o prazer é porque está produzindo. Cristo sentiu a dor, como ela vai sentir. Ela também é parteira, ela faz parto dentro d'água, faz tudo. Então ela também tem uns partos doidos lá, ela também vai ter, né? Só entrar no Instagram você vai ver os partos lá, coisa, né? Então assim, ela vai sentir dor, mas ao mesmo tempo que ela sentir dor,
ela está feliz que está nascendo, e quando nasce, Jesus ele sentiu muita dor, mas ao mesmo tempo que ele estava sentindo dor, ele estava produzindo a minha vida e a sua vida. E aquele momento que ele estava produzindo vida em meio à dor, o impulsionava a ir adiante, o impulsionava a continuar. Ele caía com o peso da cruz, a dor, mas quando ele lembrava que estava produzindo vida, porque ele morreu a nossa morte, para que possamos ter a sua vida, ele estava gerando vida. Então o gerar vida fazia com que ele levantasse. Então ao mesmo tempo que ele tinha dor, ele tinha prazer, porque ele vai dizer que não há amor maior do que esse, do que dar a vida pelos seus amigos. Então Jesus ele fez aquilo com prazer. Ele foi traído, mas ele falou assim: mas essa traição vai gerar vida. Ele foi esbofeteado na face, doeu, de repente pode ter quebrado até uns dentes, rasgado a gengiva, supercílio, mas ele falou assim: mas eu estou produzindo vida. Ele tomou chicotada, essa chicotada está doendo, mas eu estou produzindo vida. Ele carregou a cruz, foi difícil, mas eu estou produzindo vida. Ele foi pregado, seu sangue saindo, eu estou perdendo a minha vida, mas estou produzindo vida. Acordar cedo, se dividir antes de dividir do trabalho, muito trabalho, visita, igreja, dá dor na coluna, dá dor nas pernas, não é isso? Tem cansaço, mas vem o prazer de você estar produzindo vida. Então quando você ganha uma alma, enquanto o Senhor ele faz uma festa no céu, toda aquela alegria é transformada em força para a gente. A gente fala: como valeu a pena, que bem. Você não sabe a alegria que foi para mim essa igreja. No dia que estava aqui, veio à minha memória cada culto no lar que a gente fez, cada estudo que se fazia ali, o esforço dos irmãos, o empenho, como os irmãos se empenhavam. Parece que a igreja fundou e todo mundo, estagnou. Mesmo não estando no estudo, os irmãos estavam, e sempre chamando um, e fazendo na casa de um, fazendo na casa de outro. Era um empenho. Os irmãos trabalharam, eles viram isso aqui nascer. A mesma coisa a igreja de Magé, a igreja de Cabo Frio. Quando foi feita a reunião na igreja de obreiros e diáconos, e foi falado: olha, aquilo Deus não está lá, nós não vamos, tu vai sozinho. Eu nunca fui sozinho, o Senhor sempre foi comigo. E hoje igreja de Magé, hoje igreja de Cabo Frio. Foi fácil? Não. Não foi. Não foi fácil para Jesus, mas temos vida. Muitas das vezes não foi fácil fazer culto no lar. Aqui. Teve vez de estar com febre, de fazer culto lá com febre, com virose, mas fizemos. Na época pandêmica, lembra? Rebentamos nos cultos. Não foi fácil. É difícil estar aqui de manhã. É difícil às vezes trabalhar o dia todo, estar com a perna doendo, e você vir para o culto. Eu sei que é. Eu sei que é difícil para mim, mas o Senhor lhe honra o esforço. O reino de Deus é tomado por esforço. A boca fala do que o coração está cheio, do que a gente tem sentido. Marcos 16. Irmãos, olha só, está sendo colocada aqui a questão de umas viagens, a serem feitas. Eu vou para São Paulo, isso é uma viagem certa, no dia 22 agora de fevereiro, tem um grupo grande lá, uma extensão grande da igreja lá, e após a viagem de São Paulo, eu estou deixando aqui no link para todo mundo saber, a próxima viagem que eu vou fazer é em BH, na casa do irmão Sérgio Guimarães. Vai ser feito o culto lá. As outras viagens ainda serão programadas.
ver se é possível ser feita. Entendeu, irmãos? Porque são 4 igrejas, são muitos compromissos, a gente também não pode sair para tudo que é lugar e abandonar, entendeu? Que a gente quer ir para tudo que é lugar, se a gente pudesse, a gente estava, eu já falei para os irmãos, se eu pudesse eu não estava pastoreando mais, eu estava vinculado à igreja, mas estava com motorhome aí, andando o Brasil todo, tá? Mas a gente tem que fazer aquilo também que a gente consegue, porque tem coisas que não dá para fazer, né? O irmão Sérgio Guimarães está esperando um culto lá tem mais de 2 anos, e tem vidas lá, né, que precisam. O irmão já se desprendeu para vir com a família aqui várias vezes, tá? Além de um convite que ele me fez para ir na casa dele, tá? Existe também um convite de estar fazendo um culto lá. Então eu vou para São Paulo, tá? E no mais tardar, explodindo aí no meio de abril, né? Ou vou ver com ele de repente, que a esposa dele também é professora, de repente eu vou no meio do ano, na época das férias, que de repente vai ser mais pertinente, eu vou no irmão Sérgio. Então essas 2 viagens, elas estão certas. As outras ainda está a se programar. Eu estou vendo aqui para Mucuri, essas coisas todas assim. Eu já tive em Mucuri, tá? Para os irmãos terem uma ideia, é 18 horas de carro. Eu levei 18 horas de carro para ir e voltar. É fácil? Fui com prazer. Nós batizamos a irmã Sandra Lopes, lembra? Que foi resgatada através do canal. Era uma pessoa espírita, estava com enfermidade, né, um câncer. Ela foi alcançada pelo canal e ela não tinha como vir. Nós fomos lá para batizar a irmã Sandra Lopes. Conhecemos o irmão Teté, conhecemos lá a irmãzita Maristela, a Flaviane, que já tinha vindo aqui. Então assim, nossa vontade é ir nesses lugares todos, tá? Mas existe uma logística, não é algo fácil de se fazer. Então estou deixando aqui no canal 2 certo, tão certo como há que eu respiro, a não ser que o Senhor me recolha antes. Vai ser dia 22 em São Paulo, tá? E na casa do irmão Sérgio Guimarães, que eu vou ver se tem um feriado para nós irmos para a esposa dele estar, ou se vai ser nas férias escolares. Todas as outras, estou deixando claro aqui, tá? Elas vão ser vista a possibilidade, estudando a logística, ver se vai ser possível estar indo. Amém, irmãos? Deus abençoe. Eu falei o quê? Marcos 16. Versículo 15. Amém? Diz, Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai-o a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Só vai viver isso quem crê. Ele está dizendo aqui, olha, não está dando para todo mundo, ele está dando para quem crê. Os sinais seguirão os que creem. Amém? Esses sinais seguirão aos que creem. Se você crê como revela as Escrituras, rios de água viva florando do seu interior, então você ainda vai ser seguido por esses sinais aqui que ele está dizendo. Então assim, mas eu não tenho dom de línguas, eu não tenho dom de ciência, mas tem uma coisa que você recebeu e é para todos. Todos, a autoridade para pregar a palavra. O ide é para todo que é discípulo. Ide, pregai o evangelho. Como é que eu vou pregar algo que eu não sei? Eu me garanto nas aulas que o pastor dá. Amém. Mas você tem que ler. Você tem que ler a palavra, você tem que ler a Escritura. Você tem que se encher dela. Você tem que se encher de Deus. Para você fazer uma obra, para você levar luz, você tem que ter luz. Para você levar água, você tem que ter água. Você não pode dar o que você não tem. Você não pode dar o que você não tem. Entendeu, irmãos? Então, eu entendo que é critério de salvação. A palavra ela fala assim, da pessoa que está preocupada com os bens, né?
e ajuntar nessa terra, vou fazer celeiro, vou juntar, vou viver do lucro. Ele fala assim: se hoje pedir a tua alma, ele vai, para onde vais? Seria essa a lógica da pergunta. Ó, você está preocupado só com o material, tu pode ir para o inferno. Só que ele faz uma pergunta em seguida: para onde vais, o que tens? Esse o que tens, o que você acha que é? O que a gente está perguntando? Para onde vais, o que tens? Tem para quem? Para ele, ou Deus está falando, o que tu tem para mim? Para onde vai? Beleza. Quando você pergunta a uma pessoa assim: se você morrer, tu quer ir para onde? O que a pessoa vai responder? Então você vai entender o que ele está falando agora. Se hoje pedir a tua alma, o que tens? Para onde vais? O que tens? Porque a pergunta que ele está fazendo, a resposta só vai ser uma. Se hoje tu morrer, tu vai eu vou para o céu. Tá, mas o que tu tem para ir para o céu? Entendeu? É isso. Você já viu dessa maneira? Para onde vais? O que tens? Se você perguntar, a pessoa responde até na mente: eu vou para o céu. Para onde vais? Na mente ou no coração, até, eu vou para o céu. O que você tem? Tu tem o que para entrar aqui? Tu não ora, tu não lê Bíblia, tu não ganha alma. O que tu tem para entrar no céu? Tu tá louco, né? Tu tá louco, tu vai entrar para o céu sem orar, sem ler Bíblia, sem ganhar alma. Tu não tem nada. O que tem? Eu quero entrar no céu, me diz o que tu tem. Eu quero ter essa alma aqui, essa, aquela ali, aquela ali, aquela ali, aquela ali. Que não foi ganho por mim, não. Foi pelo teu Espírito, quando eu me coloquei à disposição para que tu possa usar. Quando eu me permiti gastar pelo Evangelho. Se permita gastar pelo Evangelho, irmão. A gente já se gastou para fazer quadrilha na rua. Já se gastou para ir para baile. Já se gastou com bebida, com cigarro, com prostituição. Já se gastou se matando de trabalhar para dar uma condição para os teus filhos. Teus filhos agora estão encaminhados, estão bem. Se deixa gastar pelo Evangelho. Ora, leia a Bíblia, participa, evangeliza, visita teu irmão, a tua irmã, né? Prega para o teu vizinho que está do lado, prega para o teu amigo de trabalho, né? Fala ali, está fazendo uma entrega ali, tem um ajudante, prega para o ajudante, entendeu? Vai parar lá para carregar lá, prega, como é que está a vida? Olha, uma pergunta simples, que você abre uma porta. Quem quer saber qual é a pergunta que eu faço? Diga amém. Eu paro num posto, qualquer lugar, eu pergunto a pessoa assim: e Jesus, como é que está? Como é que está com Jesus? Ou eu pergunto: e a vida com Deus? Acabou. A pessoa tem duas opções: ou ela vai te responder, ou ela vai virar as costas e vai sair. Mas a maioria das vezes que eu pergunto: como é que está com Jesus? Ih, estou afastado. Ih, não estou bem não. Tenho que melhorar. Se ela falar: estou afastado, tenho que melhorar, não estou bem, você entende que a porta foi aberta para você falar sim ou não? Pois eu vou falar para você sem medo de errar. A cada 10 pessoas que você perguntar, 8 vão dar uma dessas 3 respostas: estou afastado, não estou bem ou preciso melhorar. De cada 10, 8 vão responder para você. Quando eu perguntei a um rapaz do posto, ele botou gasolina brincando com o outro lá, aquela coisa toda tal. Aí ele falou, foi antes de virar o ano, né? E aí, vai fortalecer na caixinha? Falei, fortaleço. Mas tem uma fortaleza maior do que essa, que eu vou te falar agora. Como é que está a vida com Deus? Ih, rapaz, estou mais para lá do que cá. Aí eu falei, mais para o fogo? Ou mais para... Não, estou mais para o fogo. Eu falei, então tu conhece. Para tu falar isso, não sou desviado. Eu falei, rapaz, tu tem coragem. O mundo do jeito que está. Os sinais, aí ele é mesmo, né? Os sinais, tu está afastado. Rapaz, tu tem muito peito. Volta para Jesus. Está na hora. Sabe por que eu estou falando para você? Porque a palavra fala que nos últimos dias a ovelha ouviria a voz do pastor. Se você for ovelha mesmo que você esteja perdida, tu vai ouvir a voz do pastor, que não é a minha, é o Senhor falando comigo, e tu vai voltar. Volta, rapaz. Entendeu? Bota mais tanto aí, pode tirar a tua caixinha, mas não adianta você ganhar essa caixinha e tu ir para o inferno. Os irmãos estão entendendo? Já largou uma palavra, irmão. Já largou uma palavra.
A palavra já fica ali. Uma vez eu fui comprar fruta aqui em Santa Cruz, tem um sacolão grande ali. A menina, ela estava no caixa, ela pagando as frutas ali, né? Parecia até que ela estava grávida. O olhar da menina, o olho estava lacrimejando. O olho estava lacrimejando. Eu fui pagando. Quando eu fui pagar o cartão, que ela pegou o cartão, segurei assim para ela olhar para mim. Quando ela olhou para mim, eu falei assim, ó, Jesus falou que no mundo teremos aflição, mas para ter bom ânimo. Eu não sei o que você está passando, não sei, e também não sei resolver, mas Jesus sabe. Fala com Ele, conversa com Ele. A lágrima da menina: eu estou afastado, eu preciso voltar. Aquela menina, ela vai chegar em casa, ela vai falar para várias pessoas: olha, eu estava no caixa do mercado hoje, estava triste, angustiada, e Deus usou uma pessoa para falar comigo. Você tem que estar perceptível, a pessoa, o Espírito Santo te dá essa sensibilidade, ele te dá a perceber esses sinais. Olha o olho dela, está lacrimejando, olha, ele está triste, percebe a tristeza no semblante dessa pessoa, e você vai pegar isso, são sinais de que é o momento de você falar. Mas para isso você tem que estar ligado com Deus, para isso você tem que estar ligado com o Senhor, entendeu, irmãos? Vamos evangelizar, vamos pregar. Jesus Cristo está voltando. Está aqui, ó, ide, pregai o Evangelho. Vamos pregar o Evangelho, vamos falar de Jesus. Está em casa, assistir um filme, já vê que vai assistir outro. Vou assistir um filme agora? Eu vou ler um pouco a Bíblia. Já está 1 hora no celular, tem essa força, fala, já estou 1 hora aqui no celular, eu não peguei na Bíblia ainda hoje. Deixa o celular de lado, vai ler a Bíblia, entendeu? Eu estou adotando agora, você pode ver, você manda mensagem para mim de noite, depois de 10 e pouco, você vê que só dá um risco. Eu estou botando o modo avião, estou colocando, estou botando o celular de lado lá para eu poder dormir, para eu poder descansar, para no dia seguinte eu ter mais disposição. Você está entendendo? Para não ficar aquela musiquinha do plim, chegar, você despertar para poder pegar o celular, cria mecanismo de defesa. Então assim, eu estou trazendo um entendimento que é meu, eu levo esse entendimento muito a sério, você vê pelas visitas, pelos cultos, igual um doido aí, eu levo muito a sério, de que ganhar almas é critério de salvação. Eu entendo dessa maneira, pelos textos bíblicos, que ganhar almas é critério de salvação. Pela parábola dos talentos, que o que enterrou servo mau e negligente, pela palavra que o Senhor fala, quem muito é dado, muito lhe será cobrado. O que foi dado a gente? Autoridade para curar enfermos, expulsar demônio, autoridade para pregar o Evangelho. Pelo texto que diz que a vara nele produz frutos, ele poda para que dê mais frutos, mas aqui não dá fruto, é cortado e lançado fora. Então eu entendo por esse texto e muitos outros que ganhar almas é critério de salvação. E ganhar almas também é o combustível para você cada vez estar mais forte no Senhor. Acredite que eu vou falar para você, vem situações, vem enfermidades, vem lutas, vem crises, mas o Senhor, Ele te mantém de pé, Ele te dá vitória. Por quê? Porque você passa a ser uma ferramenta preciosa na mão dEle, você está dando fruto, entendeu? Os irmãos sabem, já tive tumor, já tive lesão no coração, já tive uma série de problemas, já tive problemas também, questão de trabalho, de cair trabalho, né? Quem trabalha por conta própria sabe disso, e Deus ali, ó, sustentando, Deus guardando, né? A filha está saudável, a esposa está sempre saudável, Deus, Ele cuida. Quando você cuida das coisas do Senhor, Deus cuida das suas coisas. Quando você se volta para as coisas de Deus, Deus se volta para cuidar de você. Eu estou falando para você, pode ser para você uma coisa simples, mas há 8 anos atrás eu coloquei algo no meu coração, que quando minha filha tivesse 18 anos eu pudesse presenteá-la. Deus, Ele me deu o privilégio de viver essa experiência. Ter uma esposa saudável, que não é doente, ter uma filha saudável, ter o pão na mesa. Deus cuida da gente, cuida das coisas de Deus. A maior prosperidade que o ser humano pode ter, ele vai experimentar quando ele cuidar das coisas de Deus, quando ele colocar o Senhor em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e todas estas coisas, não fala as demais, estas coisas vos serão acrescentadas.
Cuida das coisas do Senhor. Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar as obras das tuas mãos, onde colocar a mão Ele vai abençoar, onde pisar o pé Ele vai prosperar. Deus vai cuidar de você, Ele vai cuidar da tua casa, Ele vai cuidar da tua família. Cuida das coisas de Deus, ganha almas, e você vai experimentar o que é produzir vida, amém? Deus nos abençoe por essa palavra, passar por Delfim aqui, amém? Dia abençoado para os irmãos já conhecem meu domingo, sabe da correria, amém? Eu acabo aqui, passo para os irmãos, espero que tenha ficado claro essa aula para os irmãos, é uma coisa que me preocupa muito, quando eu vejo a igreja acomodando, né? A igreja acha que a responsabilidade de ganhar alma é do pastor, não, a responsabilidade de ganhar alma é da igreja a qual eu faço parte, eu sou igreja também, amém?